Tem uma pergunta que começa a surgir quando a dor se prolonga, quando o silêncio de Deus parece não ter fim, quando a fé já não se apoia em sentimentos e a alma está cansada de esperar. Como continuar crendo quando a promessa ainda não se cumpriu? E não estamos falando de promessas genéricas, daquelas que parecem distantes e simbólicas. Estamos falando daquela promessa específica, aquela que você recebeu em oração, aquela que foi confirmada por palavras, por sinais, por lágrimas, aquela que você carregou no peito como quem carrega uma esperança viva. E agora, depois de tanto tempo, ela parece ter se perdido no caminho. Esse tipo de espera não é leve. Ela pesa, ela desgasta, ela testa tudo o que você acredita. Porque quanto mais o tempo passa, mais a mente começa a questionar. Será que eu entendi errado? Será que foi só emoção? Será que Deus mudou de ideia? E essas perguntas não são pecado. Elas são humanas. Elas revelam que você ainda está tentando entender, ainda está buscando, ainda está lutando para manter a fé viva. E isso por si só já é um ato de coragem. A Bíblia está cheia de histórias de promessas que demoraram. Abraão esperou décadas para ver o filho da promessa nascer. José teve sonhos grandiosos, mas foi jogado num poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul, vivendo como um exilado. E todos eles, em algum momento, devem ter se perguntado se a promessa ainda estava de pé. Mas o que essas histórias nos mostram é que o tempo da espera não é tempo perdido. É tempo de preparação, tempo de lapidação, tempo de construção interior. Porque Deus não está apenas interessado em cumprir o que prometeu. Ele está interessado em quem você se torna enquanto espera. E isso muda tudo. Porque às vezes a promessa não demora porque Deus se esqueceu. Ela demora porque o coração ainda está sendo moldado para recebê-la. E esse processo é doloroso. É como se cada dia de espera fosse uma camada sendo removida. Orgulho, ansiedade, controle, pressa. Tudo vai sendo arrancado, até que reste apenas a confiança. E essa confiança não é passiva. Ela não é conformismo. Ela é ativa. Ela é aquela postura que diz, eu ainda creio, mesmo sem ver. E isso é poderoso. Porque quando você continua crendo, mesmo sem evidências, você está dizendo que a palavra de Deus é mais forte do que as circunstâncias. Está dizendo que o que ele falou ainda tem peso, ainda tem valor, ainda tem vida. Mas é claro que há dias em que essa fé vacila. Dias em que você olha ao redor e vê pessoas recebendo o que você ainda espera. Dias em que a comparação bate à porta. Dias em que o cansaço parece maior do que a esperança. E nesses dias é preciso voltar à fonte. Voltar àquilo que Deus falou. Voltar à intimidade. Voltar à oração. Voltar à lembrança do que Ele já fez. Porque a memória da fidelidade de Deus é o que sustenta a fé no presente. Os salmos fazem isso o tempo todo. Davi começa dizendo que está cercado, que está cansado, que está sendo injustiçado. Mas depois ele se lembra. Ele diz, Tu me livraste antes. Tu me sustentaste. Tu me cercaste de misericórdia. E essa lembrança reacende a fé. Reacende a confiança. Reacende a certeza de que a promessa ainda vive. E talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez esteja segurando uma promessa que parece ter murchado. Talvez esteja tentando manter viva uma esperança que já não pulsa com a mesma força. E eu quero te dizer, Deus não esqueceu. O que Ele falou continua valendo, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que o tempo insista em te convencer de que é tarde demais, mesmo que a lógica grite que não faz mais sentido. A palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o que foi designada para cumprir. E isso não depende do seu esforço, depende da fidelidade dele. Mas enquanto você espera, há algo acontecendo, algo invisível, algo profundo, algo que talvez você só entenda lá na frente. Porque Deus não desperdiça processos. Ele usa cada detalhe, cada lágrima, cada oração, cada silêncio, cada dia em que você escolheu continuar. E tudo isso está construindo algo dentro de você, algo que vai sustentar a promessa quando ela finalmente chegar. E quando ela chegar,
você vai entender que não foi só sobre receber. Foi sobre conhecer Deus de um jeito que só a espera permite, porque há revelações que só vêm no deserto. E tudo isso está acontecendo agora enquanto você espera. Compartilhe essa mensagem com alguém, deixei seu like e Deus te abençoe.